Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje estou de volta após 2 semanas ausente e com Fernando Almeida, também de volta, né, Fernando? Quanto tempo? Também de volta, depois mais ou menos uns 2 meses aí, férias, depois mesmo uma ausência, mais só no Super FC pelo Mundo. Então é isso mesmo, vamos lá. Também aqui Gabriel Pazini, o menino do Super FC pelo Mundo. Tudo bem, Gabriel? Tudo beleza, Cabido, Fernando. Já faz um tempinho aí, né? Campeonato Mineiro, Galão em Vila Nova. Você ainda era menino quando você veio aqui, né? Já faz muito tempo. Então é isso, internauta. Lembrando que você pode participar conosco pelo Twitter com a hashtag SuperFCAovivo, essa mensagem que você vê logo abaixo, ou também pelo portal Tempo, www.tempo.com.br. Vocês querem começar falando de quem? De Grêmio, de Atlético Paranaense, de Botafogo, Cruzeiro, Atlético? Vamos pelo Cruzeiro, né? Vamos lá, começando. Então, Cruzeiro agora já está, vamos mandar o clichê já de começo, já está com as 2 mãos na taça aí, só falta levantar mesmo, ainda mais depois da derrota do Grêmio, que, querendo ou não, priorizou um pouquinho a Copa do Brasil, mudou bastante o meio-campo, a gente estava falando isso aqui antes de começar o programa, poupou alguns jogadores ali no meio e perdeu de 4-0 do Curitiba, com direito a gol e expulsão do Pará, gol relâmpago aos 15 segundos, gol contra, obviamente, o Pará do Grêmio. Então, o Cruzeiro deu uma boa alavancada, agora são 12 pontos de diferença, tá para acabar, né? Tá para acabar, né? Mas vocês acham também que, bom, eu acho, isso queria saber se vocês concordassem, né? O aspecto físico do Grêmio imperou contra o Curitiba, né, Gabriel? A gente já tinha visto um jogo contra o Corinthians do Grêmio, em que o Grêmio deu muito gás, tentou correr, tentou lutar pela vaga, conseguiu ela nos pênaltis, inclusive, mas o time já estava meio que no limite nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro também. Essa questão de jogar domingo, quarta, foi necessariamente nesse jogo, foi aquela situação em que você fala assim, foi isso que aconteceu mesmo? Foi isso que aconteceu mesmo, né? A equipe do Grêmio, assim como outras equipes do campeonato, tem sentido muito o fator do calendário pesado do futebol brasileiro. O Botafogo é outra equipe também que tem sentido muito, e na questão do Grêmio piora porque o time tem a Copa do Brasil também, né? Teve o jogo no meio de semana e nessa partida poupou muitos jogadores, né? O meio de campo do Grêmio estava todo desconfigurado, só 3 homens no meio de campo. O Grêmio jogou até no 4-3-3, como um posicionamento tático diferente que o time do Grêmio normalmente adota. E o Biteco, né, que normalmente é reserva, às vezes segundo reserva, foi titular por conta desse desmanche que teve no time. É uma notícia boa para o Cruzeiro também, né? Além do Grêmio estar aí concentrado na Copa do Brasil, também tem a questão do desgaste físico do time, que é muito forte, tem abalado muito todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Cruzeiro, na minha opinião, perdeu muitos desses jogos, esses 3 jogos que ele perdeu anteriormente, devido ao aspecto físico. Nas 3 derrotas que o Cruzeiro teve, agora vocês vão ter que me lembrar, foi contra o São Paulo, contra o Curitiba e contra o Atlético. Dos 5 gols, 4 foram na segunda metade do segundo tempo, ou seja, já na parte final do jogo. É uma mostra, é claro que não é só isso, mas é uma mostra clara que o aspecto físico também atrapalhou o Cruzeiro, né, Fernando? Tem esse lado físico também e um pouco da baixada de bola, baixada de ímpeto mesmo ali do Cruzeiro, que querendo ou não já começa a relaxar, por mais que eles falam que não, vamos até o final, até confirmar o título matematicamente, ou até a última rodada, por causa até para motivar o torcedor aí nos jogos, não que ele precise de mais motivação do que ele já está dando ali na tabela, mas dá essa baixada de bola também, começa a dar uma relaxada a mais no campeonato, então essas derrotas são normais. O time do Cruzeiro realmente é um dos mais fortes do campeonato, se não o mais, senão não estaria com essa vantagem larga, mas deu aquele arranque de 12 vitórias seguidas, então que foi primordial. Agora tá na hora mesmo de perder, já tem mesmo essa baixada de bola, já era esperado em algum momento do campeonato e está acontecendo numa hora mais tranquila, assim, que é ajudada também por essa larga vantagem que o Cruzeiro fez. Foram 11 vitórias e um empate, né? Aconteceu um empate uma sequência de 12 partidas. Foram 36 pontos conquistados, 36 pontos disputados, 34 ganhos. Foi isso que aconteceu com o Cruzeiro. A gente já tem agora os gols de Cruzeiro e Criciúma, vamos mostrar, por favor? Tá aí o primeiro gol do Cruzeiro, né? A bola
num rebote pro Everton Ribeiro, que chutou de perna esquerda no canto do goleiro Galato, né? O Galato até fez boas defesas, mas não conseguiu segurar o poder ofensivo do Cruzeiro não, né, Gabriel? Pois é, não conseguiu segurar, né? O Cruzeiro dominou a primeira parte da partida, abriu vantagem, e aí bem no desleixo que o Fernando comentou, né? O time relaxa, cai um pouco de produção por conta disso que teve aquela reviravolta no placar, mas o Cruzeiro é muito superior tecnicamente, né? Não tem nem comparação, tomou as rédeas da partida depois. Não precisava, por exemplo, daquela expulsão mandrake que o árbitro inventou ali, segundo amarelo não chegou a nem ser falta, mas o Cruzeiro não precisava daquilo, realmente no futebol já conseguiria virar. E vale ressaltar a boa visão de jogo do Marcelo Oliveira, que as 3 alterações que ele fez foram muito boas. Entrando Júlio Batista, Elber e... Qual foi o terceiro que entrou? O Mike também foi o entrou Mike. também. O Elber entrou muito bem no jogo. Agora, é uma questão interessante a gente também lembrar que todo mundo está falando, o Cruzeiro foi beneficiado diante do Criciúma, mas também foi prejudicado outras vezes, foi prejudicado contra o Atlético Paranaense, foi prejudicado também contra o Curitiba. Todos os times do campeonato. Exatamente. Então, infelizmente para o Criciúma, isso aconteceu com ele, mas eu também acredito que o Cruzeiro tinha futebol para tentar a vitória de qualquer maneira. E eu acho que o Marcelo Oliveira faria as mesmas substituições, mesmo sem a expulsão do Suárez. Acho que ele não ia mudar o plano dele, não. Não concordo. Aí tá o gol do Borges, o gol que sacramentou a vitória do Cruzeiro, na verdade, né? Esse aí é o 4º gol, e aí na sequência terá o gol do Dagoberto, num pênalti que pra mim houve, eu acho que... O cara fez pênalti, o cara conseguiu fazer pênalti 3 vezes. 3 vezes. Impressionante. Aí não tem muito o que reclamar, o Dagoberto batendo um pênalti de maneira excepcional, aliás, o Dagoberto bate muito bem pênalti, né? Impressionante a qualidade do Dagoberto nesse tipo de situação. Fernando, a gente tem que lembrar aos torcedores do Cruzeiro que falta pouco, né? Não precisa ser lembrado, é óbvio que falta pouco. Mas o próximo duelo é contra o Santos. A gente tem, aliás, antes vamos mostrar o resultado do fim de semana do Campeonato Brasileiro, antes de falar da situação do Cruzeiro. Tá aí, 31ª rodada, o Botafogo bateu o Atlético por 1-0, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. O Atlético sempre, para variar, consegue até no melhor ano da vida dele, né? Perde para o Botafogo. 5-3 Cruzeiro e Criciúma. Aí os jogos de domingo, Bahia 1, Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, Santos 1, Internacional 2, São Paulo 3, esse o juiz também colaborou. Ponte Preta 2, Vasco 1, Portuguesa e Flamengo fizeram um jogo horroroso lá no Castelão, 0-0, Curitiba 4, Grêmio 0, Fluminense 2, Vitória 3, o Vitória com 1 a menos desde o primeiro tempo. E o Náutico conseguiu perder para os reservas, os amigos do Walter. 2-0. Sem o Walter, inclusive, né? 2-0 para o Goiás. Tá aí a classificação do campeonato, o Cruzeiro tem 65 pontos, o Botafogo 53, Grêmio 53 e o Atlético Paranaense 52. A diferença do Botafogo em relação ao Grêmio é no saldo de gols. São 3 gols a mais em relação ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E aí a disputa para a Copa Libertadores está entre a Goiás, Vitória, Atlético Paranaense também está nessa briga, né? Apesar de estar uma distancinha, são os 3 pontos, mas já dá para o Goiás sonhar. O Atlético é o 7º colocado com 45 pontos. Virando a página, temos a situação de rebaixamento, né? Vamos começar falando do Bahia, que está em 15º, tem 37, o Fluminense 36, é o primeiro fora da degola, Ponte Preta 33, Vasco 33, Criciúma 32. Esses ainda sonham com alguma coisa ainda nesta temporada. Já o Náutico pode juntar os cacos e enfrentar equipes da 2ª divisão na próxima temporada, né, meus caros? O próximo rodado o Atlético pega o Náutico diretamente, então já pode decretar o rebaixamento matemático, claro, né? Matemático do Náutico aí, que ainda bizarramente não tem matematicamente confirmado o descenso. Exatamente, mas, assim como o Cruzeiro também não está, né, garantido na Copa Libertadores, né? Por mais incrível que isso possa parecer, ele só conseguirá se vencer o próximo jogo contra o Santos. Aí sim ele tem matematicamente garantida a sua condição na Copa Libertadores em 2014. Lembrando ali também na parte da Libertadores, que Botafogo, Grêmio ainda continuam, Atlético Paranaense também continua na briga ali na Copa do Brasil, que abriria mais uma vaga ali para baixo. E aí pode ter uma questão interessante que o Atlético Paranaense não vence há 2 rodadas já no Campeonato Brasileiro
E os concorrentes diretos ali, o Goiás vem de 5 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade, o Vitória vem de 4 jogos de invencibilidade e tem a distração da Copa do Brasil no caso do Atlético Paranaense. Essa briga aí pode abrir ainda mais pela vaga na Libertadores. Vai ser uma reta final de disputa de vaga na Libertadores muito interessante. Na próxima rodada do Brasileiro também vai ter um confronto bacana, Goiás e Botafogo, que estão brigando ali por cima, e na Copa do Brasil também. Então vai ser uma prévia aí. Uma prévia do que será. Eu estou tentando abrir aqui o meu aplicativo, que agora ele vai abrir, para falar dos próximos jogos de Cruzeiro, Botafogo e Grêmio. O Cruzeiro enfrenta o Santos, na sequência enfrenta o Grêmio e depois pega o Vitória. São os 3 próximos jogos do Cruzeiro. Para o Cruzeiro ser campeão, meu caro Fernando, vencendo as duas e torcer para que Botafogo e Atlético Paranaense não vençam os 2 jogos. Eles têm que tropeçar em pelo menos um dos jogos. Sendo assim, o Cruzeiro será campeão. A matemática mais fácil de falar é: o Cruzeiro tem que pôr 15 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado na 33ª rodada. Fazendo isso, ele será campeão brasileiro. Estou certo, menino Pazinho? Está certo e, sinceramente, é uma hipótese que eu acho bem provável. Acho que o Cruzeiro tem tudo para conseguir esse título de forma adiantada. O time passa por um grande momento, joga muita bola, tem tomado alguns gols ali de desleixo, é verdade, mas o time é muito forte. Vamos dar nome aos bois. O Léo entrega pelo menos 2 gols. Tem entregue muitos gols. O sistema tem falhado, mas não vejo tantas falhas assim técnicas. Acho que é mais um desleixo, o time praticamente campeão, muitos pontos na frente. Nesse jogo contra o Criciúma, acho que é o retrato disso, a vantagem adquirida ali no começo do primeiro tempo. E o time relaxou depois, muita displicência em alguns passes. E os concorrentes diretos vêm muito mal, né? O Grêmio, que a gente comentou, só venceu um jogo nos últimos 5, tem a Copa do Brasil, o Botafogo está muito instável a gente vai falar daqui a pouco de Botafogo e Atlético, dentro do próprio jogo o Botafogo varia bastante. Então acho que o Cruzeiro todo mundo já sabe disso, né? Questão de tempo para o Cruzeiro ser campeão brasileiro. A vantagem, entre aspas, do Botafogo aí é que saiu da Copa do Brasil. Saiu do jeito que saiu, então por isso que não deve ser tanta vantagem assim, porque ele atropela 4-0 para o Flamengo. Mas tem essa vantagem de poder descansar aí no meio da semana, coisa que o Grêmio, por exemplo, não vai poder. Mas que é mais até uma coisa para o próximo fim de semana, que vai ser Grêmio e Bahia, teoricamente um resultado tranquilo para o Grêmio aí, mas pode entrar com alguns reservas, igual fez nesse último fim de semana. Dependendo de como acontecer essa situação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, a gente tem que ver como é que o Grêmio vai entrar. Exatamente. Bom, vamos falar dos próximos jogos do Grêmio. Os 3 próximos jogos são Bahia na Arena Grêmio. Na sequência, o Grêmio pega o Cruzeiro, óbvio, e depois pega o Vasco em casa. Para o Grêmio conseguir 6 pontos de 9 aqui não seria nenhum absurdo. Ou até mesmo empatar com o Cruzeiro, ganhar do Cruzeiro também não seria nenhum absurdo. Mas o problema, como diz o Fernando, é o foco do time em relação ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil. O que o Renato Portaluppi, por que Portaluppi, né? Renato Gaúcho Portaluppi, seja lá como vocês querem falar, vai conseguir manter as 2 equipes. Eu acho que vai ser arriscadíssimo colocar o time titular nos 2, nessa sequência de jogos, nesses 4 jogos. Eu acho que nesse fim de semana ele mostrou bem qual que é o foco dele, né? Poupando o meio-campo inteiro para o jogo contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Exatamente, mas e o vice-campeonato brasileiro também não é importante, Fernando? É importante, o Atlético mostrou isso ano passado, esse ano acabou como consequência, já foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Teve aquele descanso no começo ali, coisa que o Grêmio passou um aperto também para. Não, passou para a LDU em relação aos pênaltis, né? Pois é, aquele aperto que passou. Então o Grêmio mesmo viu no passado que esse vice-campeonato não pode ser jogado fora. E agora temos o Botafogo. O Botafogo hoje é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro por conta do saldo de gols, como eu já havia dito, mas tem uma tabela muito difícil na sequência. Pega o Goiás. Qual Goiás vai pegar? Não sabemos. E o Goiás ainda tem chance matemática na disputa de Copa Libertadores, no Campeonato Brasileiro, não só na Copa do Brasil. Vai pegar o Internacional lá no Centenário. E depois volta ao Maracanã para enfrentar a Portuguesa. Então são 2 jogos fora de casa e 1 contra a Portuguesa no Maracanã. Com a sua fanática torcida, né? Que ontem colocou 6.000 pessoas, 6.800 pessoas no Maracanã. Que beleza, né?
O time tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e 6.800 pessoas, mais ou menos, vão ao Maracanã ver o time. Não dá, né? Não dá. Fora as questões das vaias ao Seedorf, né? É o cara que é o principal responsável por colocar o Botafogo lá e a torcida vai a ele. Lembrando aquela questão, né? O Seedorf é um jogador de 37 anos, acostumado a jogar a vida inteira no futebol europeu. Aí vem para jogar quarta e domingo no calor do Brasil, que ele não está acostumado. 37 anos nas costas. E a torcida pega no pé do cara ainda. E o Botafogo, para variar, conseguiu ganhar do Atlético, né, Fernando? O que aconteceu com o Atlético? O que aconteceu com o Botafogo? O Atlético tomou uma pressão no começo ali, realmente o Botafogo até perdeu alguns lances, o Vitor chegou em alguns lances ficar só olhando a bola passar perto da trave, teve algumas chances, principalmente no final ali com o jogo, que ele podia ter torrado pro Tardelli já no segundo tempo isso, de empatar a partida e como o Pazini falou mesmo instável, o Botafogo conseguiu a vitória num lance meio pinball ali, que sobrou para o Júlio César chutar 2 vezes e fazer o gol. Então, apesar dessa instabilidade do Botafogo, eles conseguiram a vitória e o Atlético fica ainda naquela, sem saber se joga tudo, já pensando no Mundial, já para essa preparação para o Mundial, mesmo física, mental, quer que seja, ou se dá uma esperada também no físico, também mental, esperando o Mundial. Fica nesse balanço aí que é difícil mesmo do jogador pensar o que é melhor, se dar tudo agora para mostrar também que pode chegar no auge no Mundial ou se dar uma segurada pensando em dar tudo no Mundial também. Eu acho que é muito complicado, é uma questão pro Cuca que é muito complicado. O Atlético não briga por nada no campeonato, por nada, absolutamente nada. Até aquela questão, vamos chegar no G4, etc. Isso acho que caiu por terra nessas questões do Atlético não conseguir vencer fora de casa. Mas eu acho que o Atlético vai esperar um pouco. Eu acho que o Atlético vai colocar tudo que tem, faltando 3 rodadas, 4 rodadas. Eu acho que contra o Náutico a gente vai ver um Atlético ainda mais uma situação. Na próxima rodada também. Para aí sim eu acho que é para tentar chegar no nível que a gente espera. Mas o Cuca também, pelo menos, ele está fazendo algumas observações certas. Ele acionou ontem o Neto Berola, mesmo ele não sendo a melhor opção dele. Acionou o Guilherme, que está voltando de lesão, entrou até bem, mesmo meio mole, mas é característica dele não ter tanta velocidade como de outros jogadores que o torcedor já está mais acostumado, como o Luan e o Fernandinho ali, mas cadenciando o jogo com alguns passes muito bons, coisa que pode ser uma ótima opção para o Atlético no Mundial ali no banco. Pazini, o que acontece com o Atlético que ele não consegue ganhar do Botafogo? Esse ano foram 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Bom, a torcida do Cruzeiro também lembra do São Paulo, mas o Cruzeiro pelo menos chegou lá no Morumbi e ganhou do São Paulo. Tem uma situação também com relação ao Fluminense, mas chegou aqui contra o Fluminense, suou, mas ganhou. O que acontece com o Atlético que ele não consegue ganhar do Botafogo? É um karma, na verdade, do Atlético. Não tem condição. Né? Eu acho que só no que vem na Copa Libertadores o Galo vai conseguir vencer o Botafogo. É impressionante. Se o Botafogo for, né? Se o Botafogo for. Eu acho também acho bem que vai. difícil o Botafogo perder essa vaga. Eu também acho, mesmo porque ele, na minha opinião, ele é o favorito, porque eu acho que o Grêmio vai dar uma balançada, porque para mim ele é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Apesar de toda a instabilidade, o Botafogo só perdeu um jogo nos últimos 5, né? Apesar de ser um time bem estável. A questão é que o Atlético, nos jogos contra o Botafogo, aquele do primeiro turno do Campeonato Brasileiro eu não conto muito, o Atlético bem desmantelado, não estava naquela ressaca ainda, mas nos confrontos da Copa do Brasil, o jogo na Independência, o Atlético foi muito bem, foi um dos jogos depois da Libertadores que o Atlético mais lembrou aquele time da Libertadores. A questão é que teve aquela questão da arbitragem, erro, o time perdeu muitas chances boas de gol também, é verdade. O Atlético falhou em alguns momentos que não poderia contra o Botafogo, né? E aí é que vem à tona isso, né? O Atlético não consegue ganhar do Botafogo, não consegue eliminar o Botafogo. Pode ser qualquer situação, mas eu acho que se o Atlético tivesse pegado o Botafogo na Copa Libertadores... na fase que estava, provavelmente, né? Teria ganho. Pelo menos o jogo da Independência, né, Pazinho? Não é possível que não ganha. Vai ficar pro ano que vem. Vamos torcer para mais essa maldição acabar. Porque só faltou essa pro Galo acabar com... De vez, né? Era brincadeira com qualquer que tinha coisa, até essa, né? Com qualquer coisa que tinha. Mas o Botafogo não ganhou. Não consegue. Mas tá bom. Fernando, as suas situações para o Mundial de Clubes. Vemos o Raja Casablanca, vemos o Auckland City, vemos o Monterrey. Para você, qual que é o adversário ideal pro Galo? Ideal? Ideal, que você pudesse escolher.
Mas se fosse pro Atlético ganhar, obviamente o mais tranquilo seria o Auckland City, lógico. Mas vou me ater à realidade. Atendo à realidade. Raja ou Monterrey? Atendo à realidade, o Monterrey seria o mais viável aí, que tem um time melhor. Apesar do Raja também, tem a questão da torcida, que é muito fanática. O Pazzini até mostrou alguns vídeos pra gente também da torcida lá. Ela foi eleita semana passada como entre as 10 mais fanáticas do mundo, né? Pois é, bem bacana. Até lembrou um pouco do Nils, o Pazzini até bateu contra, até mais fanático do Nils, com bandeiras, com fogo, com fogos sinalizadores, né, que a Libertadores adora, mas realmente tem essas duas questões. Mas time por time, o Monterrey é melhor. O Pazzini até pode falar melhor sobre isso. Desfrute-nos com a sua capacidade de entender o Monterrey, porque eu já desisti, para mim, hoje é um dos piores times do Campeonato Mexicano, né? Ganhou, mas fez um primeiro semestre, assim como o do Atlético, muito espetacular, chamou muita atenção tanto da mídia internacional como dos mexicanos. O que aconteceu com o grande time de Monterrey? Caiu muito, né? O Monterrey tem alguns jogadores até mais conhecidos, o Nery Cardoso, que é um meio argentino, já apareceu jogando contra times brasileiros, o Suaço, principalmente, que é o atacante da seleção chilena, já enfrentou o Brasil em diversas oportunidades, em Copa do Mundo inclusive. O Monterrey, no primeiro semestre, conquistou o tricampeonato da Champions League da CONCACAF, né? A Liga dos Campeões da América do Norte e do Caribe. E foi a terceira vez seguida, conseguindo a vaga para o Mundial pela terceira vez seguida. E o time praticou aquele futebol que era o habitual do Monterrey, né? Um futebol rápido, envolvente no meio-campo, com o Suaço marcando muitos gols. No segundo semestre, o time caiu de produção de uma hora para outra e de forma muito brusca. São só 3 vitórias no Campeonato Mexicano, em 14 jogos. O time está beirando ali entre os últimos colocados, né? Não tem o rebaixamento, o sistema é um tanto parecido ali com o do Argentina, é meio bagunçado. E o Monterrey também perdeu muito do seu estilo de jogo. Isso fez o Vucetich, estava no comando do time desde 2009, ser demitido. O Vucetich depois assumiu a seleção mexicana, só 2 jogos já foi demitido também. E o Monterrey, o novo treinador, o Guadalupe Cruz, não conseguiu recuperar o time do Monterrey, aquele futebol que o time vinha apresentando. E é um Monterrey que tem essa dúvida no Mundial, né? Se chega em baixa ou se chega o time do primeiro semestre, né? Atualmente o mais provável é que chegue esse Monterrey que está bem abaixo das expectativas, que bola por bola, no momento atual dos times, apesar do Atlético estar instável no Brasileirão, o Atlético é favoritaço contra o Monterrey no panorama atual. Mas tem a questão também de que tem que passar pelo rádio, viu? Não duvido do rádio eliminar o Monterrey jogando em casa. Eu também não duvido não, mas é aquilo, né? O Monterrey pegando o Atlético, se a gente for parar para pensar, até mesmo o Raja pegando o Atlético, jogam um jogo apenas. É um jogo só. Então, um jogo vai acontecer, vai decidir o destino dos 2 times. Esse negócio de jogar em casa, jogar fora, é um fator que chama muita atenção no caso do Atlético, porque o Atlético tem um fator casa muito forte. Mas como é estádio neutro, neutro caso seja o Monterrey, as coisas podem se complicar. Pode até ser beneficiado ao Atlético, né? Tem o Ronaldinho. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas contra o Raja, esse fator de jogar fora pode ser muito, muito complicado para o Atlético. Apesar de, óbvio, não dá para discutir, nem Monterrey, nem Raja são times que no Campeonato Brasileiro a gente pode falar que ficaria da 10ª colocação para baixo, né? Tecnicamente não comparo com o Atlético. Na minha humilde opinião. Mas eu tenho uma preocupação um pouco maior com relação ao Atlético, Fernando. Por que o Galo não consegue ganhar fora de casa? E aí ganhar fora de casa eu digo, porque o Galo só ganha no Independência? Obviamente tem a questão da torcida que empurra ali por ser o Independência, que é mais a torcida mais perto ali, forma aquele caldeirão mesmo. Eu acho que o Atlético fora de casa também, ainda mais nessa época agora do campeonato, que está com esse foco no Mundial, já meio que perdeu aquele tesão de conseguir crescer mesmo fora de casa, dar tudo, principalmente os homens principais ali da armação. Agora está no caso do Tardelli ali. O Tardelli até está fazendo ótimas partidas, mas não está conseguindo aquele fator final ali, aquele chute final, finalização mesmo para conseguir as vitórias. Acho que, não sei, é questão mesmo da torcida. Não vejo outra explicação mais plausível. Estou perguntando isso porque, óbvio, o Atlético vai contar com o seu torcedor, mas não é o mesmo torcedor que está acostumado a lotar o Independência, colocar 20 mil pessoas. Não vai ser isso que a gente vai ter
lá em Casablanca. Vai ser em Casablanca, o Atlético não joga em Agde, né? Quem joga em Agde é o Bayern de Munique. Mas isso me preocupa muito, principalmente na questão do Atlético estranhar jogar fora de casa. A última vitória do Atlético fora de casa foi contra o Grêmio. Foi contra o Grêmio, já tem umas 6 ou 7 rodadas do Campeonato Brasileiro e jogou muito bem. Mas na Taça Libertadores também, a gente, pensando na Taça Libertadores, o Atlético teve 2 bons jogos fora de casa, que foi contra o The Strongest e contra o São Paulo. Mas na reta final, ele, na minha opinião, deixou a desejar. Tanto contra o Tijuana, conseguiu empate no último minuto, e jogando mais, inclusive, mas futebol é bola na rede, estava perdendo de 2-0, conseguiu reverter no último minuto com o Luan. Contra o News Old Boys e contra o Olímpia. Você acha que isso tem peso, na sua opinião, Pazinho, no Atlético estranhar o ambiente, no caso do Mundial? Tem principalmente se enfrentar o Rádio, né? Se enfrentar o Monterrey, eu ainda acho que o Atlético pode ser beneficiado, porque tem o fator Ronaldinho, né? Ronaldinho é querido por onde passa, é um astro mundial. Então acho vai que levar a torcida sim. Vai levar a torcida junto com ele, no caso do Atlético enfrentar o Monterrey, né? Os marroquinos, imagino eu, vão torcer para o Ronaldinho ao invés de torcer para o time mexicano. Mas tem essa questão sim, né? O Atlético fora de casa, num ambiente diferente, pode pesar, né? Mas a gente tem que ver também se vai ter aquele fator Corinthians, entre aspas, do ano passado, né? A massa do Atlético promete, né? Muitos torcedores lá no Marrocos, levar muita gente para lá, o Fernando está até acompanhando isso, pode pesar, né? O Atlético pode ter uma torcida considerável lá no Marrocos até. A gente faz um apanhado na internet aí de listas que os atleticanos estão fazendo, de pesquisas, enquetes que eles mesmos fazem para eles saberem quantos torcedores estão indo. Então, não vou colocar os números certinhos aqui, mas eles estão indo aos milhares, até vindo daqui do Brasil, muitos da Europa, o que me surpreendeu bastante, muitos atleticanos saindo da Europa ali, muitos mesmo, por isso a minha surpresa, mas vão aos milhares facilmente ali lá em Marrakech. Fazendo um prognóstico de chão das rendas, eu calculo entre 5 a 10 mil torcedores do Atlético em Marrocos. 5 e 10 mil é muita gente. Eu prefiro não chutar. 5 mil acho que é muita gente. Já, se conseguir o Atlético levar com 5 mil pessoas para o Marrocos, já vai fazer muita diferença lá. Que o estádio também, a gente está pensando em estádio, o estádio não é grande, o estádio é para 35 mil, 40 mil pessoas. Então isso pode ser um fator que pode beneficiar o Atlético sim. Mas lembrando que também nessa história tem o Bayern de Munique, Fernando, e eu vi o jogo contra o Hertha Berlim. É um time que está tomando muito gol, né, Pazini e Fernando? Mas é impressionante, o time joga 10 minutos e resolve a partida, né? E contra o Hertha Berlim ainda tem a situação que foi um dos piores jogos do Bayern na temporada. O time jogou muito mal, foram 3 gols de bola aérea, né? Até o Goetze marcou gol de cabeça, né? Ele que é baixinho. Mas o time do Bayern de Munique, essa que é a principal preocupação que eu tenho em relação a um provável duelo entre os dois, né? O Bayern de Munique está voando, para mim, se não o melhor, é um dos melhores times do mundo, fácil. A comparação tática, né? O Gilberto Silva já reconheceu isso, né? Não existe a comparação técnica e tática do Atlético e do Bayern de Munique, é um Davi contra o Golias, como ele mesmo disse. É claro que o Atlético também mete medo no Bayern de Munique, né? O Ronaldinho, o Tardelli, o Jô, que é atacante de seleção brasileira, Fernandinho, se puder jogar, que está em grande fase, claro que eles vão perturbar muito a zaga do Bayern. Mas o Atlético vai jogar contra um time que não vai dar muita posse de bola, que vai atacar o tempo inteiro, o Atlético vai ter a defesa acuada o tempo inteiro, tendo que segurar o Bayern de Munique, e é um time que tem muita movimentação, troca de posição, jogada aérea, tem o Robben e o Ribéry pelas pontas, são muitas alternativas que o time do Bayern tem. O que me deixa preocupado é que eu não vejo o Marcos Rocha nem o Júnior César marcando o Ribéry e Robben. Nessa hora que vai ter que voltar aquela prática da Libertadores de garra mesmo, de superação, e principalmente dos dois volantes ajudando ali as laterais. Que acho que para mim isso também foi bastante fundamental na conquista da Libertadores. Uma coisa que pode dar esperança ao Atlético são as jogadas já manjadas do Atlético, mas que dão certo, então tem que continuar, de lançamento do Hever, que faz isso muito bem, para o Jô escorar para os lados, para os dois ponteiros entrar em velocidade. É jogo de uma bola, jogo de uma bola mesmo. Essa é a esperança que o atleticano deve A minha preocupação deve se ater, pelo menos na minha opinião. Eu estou falando que eu estou preocupado, mas é o jogo de uma bola. Mas quantas bolas o Bayern vai ter também? Exatamente. E Barcelona em 2006, na minha opinião, a diferença tática, técnica, não é tão discrepante igual agora entre Atlético e Bayern de Munique. Para mim, o Bayern de Munique
não é melhor que aquele Barcelona, não. É muito melhor que aquele Barcelona. E comparando Chelsea e Corinthians. O Chelsea, nem de longe, é o melhor time da Europa. Não, nem da Inglaterra. Tá longe de ser o melhor time da Inglaterra. Nem tanto, né, Cabelo? Não, mas não é o melhor time. Hoje tem times melhores. Naquela ocasião, o Chelsea ganhou a Champions League jogando a retranca. Exatamente. E você vai pensar que o Corinthians tinha esse direito de jogar por uma bola. Fez o gol. Na época foi até o comentário pertinente que tinha, né? Dentre os candidatos ao título mundial interclubes, era a menor diferença que tinha até então. Eu também coloco nessa conta aí o São Paulo e Liverpool em 2005. Eu acho que mesmo o São Paulo jogando do jeito que jogou, podia ter jogado mais à frente. Você era muito menino, né, Pazinho? Você não lembra disso, não. Mas eu acho que naquela ocasião foi a melhor partida do Rogério Ceni de todos os tempos. Foi. E o Liverpool não era um time que metia medo. Você olhava assim, tinha o Gerrard. O Kuit, legal, que era um jogador mediano, era uma das estrelas do time. E também a situação do Cruzeiro e Borussia Dortmund em 97, em que o Cruzeiro podia ter sido sim campeão do mundo se tivesse levado o campeonato como tem que ser levado a sério. Não contratar 3 jogadores faltando 2 semanas e achar que o time vai dar a liga, vai lá e vai ganhar do campeão europeu. Mas era uma situação em que o Cruzeiro na época tinha mais chance que hoje eu vejo que o Bayern. É impressionante, mas eu fico analisando, eu lembrei muito da final da Champions League. Bayern e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund meio que jogou por uma bola também. Mas tomou 2 gols. E são times que se conhecem, né, Pazinho? Naquele jogo o Borussia fez os primeiros 20 minutos muito bons. Agredindo o Bayern, partindo para cima, criando boas situações. Depois o Bayern de Munique foi muito superior, principalmente no segundo tempo, né? A gente comentou bastante no Pelo Mundo na época. Só deu o Bayern de Munique no segundo tempo, praticamente. O segundo tempo foi um massacre. Foi um massacre. O gol do Robben demorou para sair até. E aí o medo é aquele, né? Era o Borussia que estava segurando o Bayern de Munique. O Borussia que é muito superior ao Atlético. Aí fica essa dúvida, né? O Atlético tem totais condições, pode ganhar o título sim. Eu também acho que mete medo, o ataque, o meio-campo, mas a diferença é enorme, né? Não tem comparação do Bayern de Munique para o Atlético, não. O problema é que o Bayern de Munique, na verdade, ele faz a seleção da Bundesliga, né? Ele fala assim, eu quero esse, aquele. O Goetze retrato disso. E faz o time. E o pior é que nem aquela esperança, né? O Guardiola, ele gosta de ganhar Mundial, né? Não tem aquela situação que muita gente espera do time europeu ir com desleixo para o Mundial. E lembrando que você lembra muito bem, Fernando, desse jogo, provavelmente, Estudiantes e Barcelona, que o Estudiantes quase conseguiu vencer o Barcelona do Guardiola na época. Teve uma pequena pressãozinha ali que o Barcelona teve que segurar, mas não, conseguiu jogar bem. O time do Barcelona ainda era milhões de vezes melhor. Isso é fato. E só conseguiu o gol de empate com o Pedro, faltando 2 minutos para acabar o jogo. O Estudiantes ficou a 2 minutos de ser campeão mundial diante, talvez, do maior time que a gente viu jogar, né? Que foi aquele Barcelona de 2009, 2010, 2011. Meus caros... Então é isso, né? Aliás, vamos falar um pouco de Fórmula 1. Vettel conseguiu o tetracampeonato ontem, ganhou o GP da Índia para variar e conseguiu 4 vezes esse título de maneira sequencial. É o único que conseguiu isso, além do Schumacher. E se igualou a Fangio e Alain Prost. Depois disso, só Schumacher está à frente dele. No comecinho ali já até ouvi um pouquinho, assim, por mais que Fórmula 1 não seja nem de longe um dos meus esportes favoritos, mas no comecinho ali o Alonso já perdeu o bico do carro, o Vettel também já largou na liderança, então logo no começo já desenhava que seria ainda mais tranquilo do que o Vettel pensava. E, sinceramente, mais uma temporada sem graça, né? Mais uma temporada que ganhou o Vettel com larga vantagem, brincando, podendo fazer o que ele quisesse ali. Eu acho que a gente tem que culpar sem graça, né? Pelo amor de Deus. Fórmula 1 já está sem graça aí, já tem uns 3 anos, por isso que... A gente tem que culpar muito a Red Bull. Também, claro. E ainda tem a briga da Fórmula 1 praticamente ficar ser um brasileiro, porque parece que na temporada que vem o Massa vai para a Williams, que é ainda melhor, né, meu? Que beleza, vai para a Williams, que já tá numa draga. Obviamente tem condições demais de melhorar por causa de investimentos milhares do grande nome que não é a escuderia, mas o único brasileiro tá na Williams, vai ser, para quem gosta simplesmente de assistir brasileiro na Fórmula 1 e não simplesmente gostar do esporte,
vai ser mais um aperitivo ali para não ver nunca mais. A esperança é o regulamento do ano que vem, Exatamente, né? vai mudar, vai começar do zero. E aí tem algumas equipes que já abandonaram o campeonato? Já não, abandonaram em maio o campeonato, né? Para já desenvolver o carro do ano que vem. Então algumas equipes como Lotus, Red Bull já vai ter um carro excepcional para o ano que vem. Mas Mercedes, a Lotus, a Williams, até algumas pequenas como a Force India e a Toro Rosso, elas podem ter um equilíbrio maior do que a gente tem visto nesses últimos anos, que na verdade só teve um carro disputando o Mundial de Fórmula 1, né, meu caro? Obviamente sem desmerecer o Vettel também, que é um grande piloto. Evoluiu provava muito, isso desde o GP2 e tal, mas muito sem graça. Muito sem ele graça. lembra muito a época de Schumacher, quando o Schumacher ganhava tudo e tal, era simplesmente não, claro que tem o mérito do piloto, do Vettel, tanto do Vettel quanto do Schumacher, mas a Ferrari e a Red Bull nesses anos, não dá, elas conseguiram uma diferença em relação às outras que a gente imagina por quê, né? E não dá para desmerecer o Vettel também, não. Não dá. O piloto muito bom, evoluiu muito nos últimos anos, né? Alguns erros bobos que ele cometia, ele não comete mais, principalmente na hora de ultrapassagem. Pilotaço. E um detalhe também é que foi uma má notícia para o Brasil, né? O Brasil era o vice, digamos assim, maior campeão de Fórmula 1. A Alemanha passou agora com o 4º título do Vettel, tem 11, só está atrás da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha também, na verdade, ela tem 50 pilotos por temporada, de pilotos se ela não conseguir. E ela conseguiu até 2, né? 2 bons pilotos, mas para mim nada excepcionais, como Lewis Hamilton e o Jenson Button. E na verdade a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha são 4 países, né? 3 países e meio. Então não dá para ficar. Desse tamanho, assim, né? Mas muita gente que corre, né? Então lá é uma escola de Fórmula 1. Todo mundo que quer pilotar Fórmula 1 vai para Inglaterra. E o nosso querido Fernando Almeida está me lembrando, o nosso amigo Gomes do Boston Red Sox. Não Gomes, outros jogadores, tem 8 barbudos lá do Boston Red Sox que está 2-2 a série diante do St. Louis Cardinals. Né? Depois você olha uma foto do Gomes, você tá parecido, tá? Ele é fã de beisebol. Já me falaram que tem muito barbudo lá. Tem muito barbudo, só tem barbudo no Boston Red Sox. Que por sinal ontem conseguiu vencer, graças a Deus. Né, Pazini? É isso aí. Então tá bom. Beisebol é muito bom. Beisebol a gente é legal. adora muito beisebol aqui. Pena que o Josias Pereira não tá por aqui, né? Esportes Americanos é com ele, mas... Na próxima... Na NFL ontem diz ele que ficou muito feliz com a vitória dos Packers, né? Em cima dos Vikings. Ele ficou muito feliz com o atropelo do Green Bay lá. Do Green Bay diante do Minnesota Vikings. Agora, é engraçado que eu sempre dou 2 minutos pro Josias falar da rodada da NFL, ele fica 4. Ele não sabe também, ele fica 4. Mas tudo bem. Gostaria de agradecer aqui a participação do Fernando. Obrigado, Fernando, mais uma vez aqui comigo. Bom, obrigado como sempre, Cabido. Agora aqui ao lado do Pazini. Lembrando, fazendo o merchan de sempre, amanhã eu e o Pazini fazendo Pelo Mundo e sexta ou quinta-feira. A gente não sabe muito bem, né? Feriado aí. Então, provavelmente na sexta mesmo, normal, tem de novo o Pelo Mundo. Que, para você que não sabe, terça e sexta-feira. Terça e sexta-feira que eles dão eles fazem uma sopa ali de campeonatos pelo mundo e jogam para o internato. Muito obrigado, Pazini. Quero vê-lo aqui sempre, tá bom? Tá bom. Próxima vez a gente está de volta aí. Amanhã a gente vai falar de campeonato chinês ou da Índia. Acho que é bem legal a gente falar do Muriqui mais uma vez, do campeonato, Mito, Muriqui. Para dar uma elogiada nele mais uma vez, né? Vai que ele tira o Bayern de Munique e enfrenta o Atlético na final, vai ser seria muito emocionante. Sempre uma experiência do Mito Muriqui. Sensacional, né? Mito Muriqui brilhando no Mundial, veremos. Coisas que o mundo nunca esquecerão, mas tá bom. Só vai lembrar que o Cruzeiro entrou com efeito suspensivo agora à tarde para tentar mandar o jogo contra o Grêmio no Mineirão, ok, internauta? Então, aquele abraço e até lá.